Olá pessoal, mais uma edição do nosso podcast Eu aos 40, noite de quinta-feira. Agradecer a toda a galera que nos acompanha, agradecer a nossa equipe, Pedro Henrique, o João Paulo, o César Henrique, o Cristiano, também a Priscila Lança, nossa maquiadora. Agradecer vocês que nos dão o carinho da audiência, agradecer as empresas que apoiam o nosso projeto, e se você quer ver sua empresa aqui é só fazer contato com a gente. Bom, sem muito blá blá blá, hoje eu trouxe essas maravilhosas, entre elas a minha esposa Carolina, pra gente falar ganhei um elogião a respeito do podcast, a Carol, a Ariane, elas que são do Elas. Pode começar com você, Ariane. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, Michel. Tava esperando quando eu vou no podcast Elas 40. Cá estou. Tá aqui, seja bem-vinda. Carol, obrigado. Eu fui intimada, né? Se eu não viesse, não teria jeito, mas obrigada pelo convite. É sempre bom falar para o seu público também um pouco sobre o nosso podcast, sobre o nosso projeto, que é voltado tanto para o público feminino. Como é que partiu a ideia, a Ariane, do podcast, do trabalho de vocês? E como é que partiu esse nome? Olha, eu acredito que quem pode dar esse start é a Carol, porque já existia um podcast. Então, eu gostaria de passar a bola para a Carol, dar início aí de como surgiu essa ideia para depois se tornar o Elas Pode. Então, mesmo você já tendo uma noção, né, vou falar para quem ainda não sabia, eu tinha um podcast anteriormente, chamado Livres, Leves e Soltas, junto com a Lívia Guareto, que era voltada aos temas das mulheres, né? Sempre foi uma luta minha, eu acho que eu sempre fui um pouco militante da causa feminina, não só da causa feminina, como da causa animal, mas por ser mulher, eu acho que a causa feminina sempre me despertou uma luta interior de querer falar para as mulheres, de querer dar voz para as mulheres, de querer que as mulheres possam ter espaço, ainda mais quando a gente vive em uma sociedade onde os homens sempre falam por nós. E quando a gente pensa em Batatais, a gente tem isso muito mais, né? Porque é uma cidade pequena, onde a imprensa, na sua totalidade, a gente tem mulheres que integram a imprensa, mas em sua maioria são homens. Então, pensando em tudo isso, eu estruturei esse Livres, Leves e Soltas. Eu e a Lívia gravou alguns episódios, acabou não coincidindo nossos horários, e um dia, tomando vinho, muito vinho, cerveja e afins. Deixa abaixo, deixa abaixo. Requisitada. Pois é, a Ariane foi requisitada e aí a gente começou a estruturar tudo de novo, né? Até o nome foi uma ideia da Ariane, o Elas Pode. A gente estava pensando em vários. A Ariane falou, gente, por que não Elas Pode, né? E foi o nome que eu acho que resume bem o que é o nosso projeto, né, Ari? Eu acredito que sim, Michel, porque o nome já fala por si só. Elas, é delas, é nosso. Então, eu acredito que cada vez mais a gente tem que galgar esse espaço. E pensando no Elas Pode, veio isso. O que é que nós vamos fazer? Um podcast. Um podcast de quem? Delas. Só que Delas Pode já existia. Existem várias outras vertentes aí. E cá estamos com Elas Pode. Eu estou muito feliz. Quando eu recebi o convite da Carol, eu fiquei assim, tipo, ela tá tirando onda. Não é possível. Não, bebeu né? demais. Bebeu demais. Você já tinha feito alguma coisa mais ou menos nesse nicho? Não, nessa área eu nunca fiz. Lógico, já trabalhei com um pouquinho de televisão, aí vim de um reality show e tal, rádio, essas coisas. Isso aqui tudo me encanta e me assusta. Porque ao mesmo tempo que eu gosto da comunicação, eu gosto de falar, eu preciso, principalmente dentro do podcast, quando a gente vai conversar com um grupo diverso de pessoas, eu preciso tomar cuidado com o que eu falo. E a iniciativa de dar voz às mulheres na sua totalidade, que eu acho que é esse que é o projeto, as mulheres fazerem, as mulheres serem entrevistadas, eu acho que também vem de encontro, principalmente como a Carol falou, a gente está numa cidade, Batatais ela não foge à regra do Brasil como um todo, né? É uma cidade muito machista, só que por ser interior parece que o negócio aqui é mais atenuado, né? É muito mais, eu acredito que é mais enraizado. Nós temos famílias aqui, né, que estão aí há muitos anos. Então, você já anda na rua, você já se pergunta, você é filha de quem? Quando eu cheguei aqui na cidade, era a pergunta que eu mais ouvia. E aí me viam com 2 crianças. Mas quem é o seu marido? Eu falei, poxa, sabe? Então, muita coisa nesse discurso machista que já está enraizado, ele incomoda. E eu acredito que as pessoas precisam começar a prestar atenção que, se não faz parte da sua vida, se o seu comentário vai trazer algum incômodo, alguma coisa, guarda ele para você.
E o objetivo, Carol, do Elas Pode é esse mesmo? É empoderar a mulher, é tentar estreitar essa questão do machismo estrutural na cidade. Qual é o objetivo desse podcast? Eu acho que é desconstruir. Eu acho que além de dar voz para as mulheres, né, que as mulheres elas tiveram diversas conquistas através do movimento feminista, principalmente, eu acho que é também desconstruir, porque a mulher também é criada dentro de um sistema machista e, por vezes, a gente se pega tendo algumas atitudes machistas porque a gente não foge à cultura, a gente está dentro dessa cultura patriarcal machista. E eu acho que também, não só para as mulheres, mas que homens nos assistam e possam pensar, poxa, minha atitude está certa? Eu estou fazendo certo? Será que é assim? Eu acho que tudo que a gente gera dúvida nas pessoas, que a gente faz as pessoas pensarem, você já consegue uma transformação ali. E a gente sabe que é um trabalho de formiguinha, só que é um trabalho que tem que ser feito, né? De alguma forma. E há várias mulheres. De algum lugar. Tem que partir de algum lugar. Aqui em Batatais, como a Mari disse, é uma cidade muito machista. Né? A gente vê até pelos resultados das eleições, quando a gente compara dentro das cidades. A gente vê que aqui, infelizmente, ainda, embora tenha mudado bastante, a gente ainda tem uma cidade muito de extrema direita, dentro de uma família tradicional brasileira, o que me incomoda muito. Isso sempre me incomodou muito. Me incomodou muito porque eu nunca me senti representada aqui dentro da cidade por nenhuma mulher. Mas não porque não tem mulheres que possam me representar, e sim porque não tem espaço para essas mulheres. Essas mulheres sempre ficam como coadjuvantes, não tem nunca espaço, protagonistas. Não tem espaço, ou na grande maioria a mulher, por saber dessas dificuldades, ela não se apresenta para ocupar os espaços? Eu acho que não tem espaço, porque as mulheres, por si só, elas já passam por diversos obstáculos em tudo. Carreira, família, eu acho que desde que nasce, né? E quando você entra dentro de algum sistema, e eu tô falando isso, eu já trabalhei em alguns lugares, algumas emissoras aqui de Batatais, não só em Batatais, trabalhei como jornalista em Ribeirão, etc, para não ficar, né, não tô aqui para falar meu currículo, mas a gente sempre é um pouco apagada por algum homem, porque algum homem sempre tenta se colocar acima do que a gente, mesmo que a gente tenha destaque, alguém tenta se colocar acima. Sempre acontece de um homem tentar se colocar acima. E às vezes isso é feito de forma inconsciente, não estou falando que o homem faça isso conscientemente. Pensando, né? Mas a gente tem que falar sobre isso, porque senão a gente vai ter homens que ainda vão a podcast, como o cara do Campari, que eu acho que todo mundo ficou sabendo, e fala os absurdos que ele fala e isso fica normal. Né? A hora que o cara fala da Red Pill, atrelando a questão da Matrix, e ele fala que essa Red Pill são pílulas de verdade, que ele está ensinando homens, ele está sendo extremamente misógino, preconceituoso contra as mulheres, isso se torna normal. Então, se as mulheres não falarem por elas, não tem jeito, porque não adianta você, por exemplo, vai falar. Como homem, falar por mim. Não tem lugar de fala. Você não tem lugar de fala. É o que eu falo pra Ari sempre. Eu sou uma mulher branca, a Ari é uma mulher negra. Eu não posso falar do feminismo negro, porque eu não sou uma mulher negra. Eu não sei o que vai passar. Você pode até imaginar, negra. Mas você não sei. Eu posso imaginar, mas eu não tô no meu lugar de fala. Ari, quando vocês resolvem atrelar a comunicação, a questão do feminismo, a questão de dar voz para a mulher numa cidade pequena, conforme a gente está afirmando aqui, uma cidade que as coisas tendem a ser mais antigas, ou seja, diferentemente de grandes centros, vocês mexem numa questão muito importante, numa cidade que pode não abraçar o projeto. Eu digo isso, e ao mesmo tempo eu faço um paralelo, o nosso deputado estadual eleito agora recentemente, Guilherme Cortez, que é de Franca, quando ele esteve aqui a primeira vez, ele ficou encantado com a cidade, com os movimentos culturais que aqui tinha. Ele falava, porra, vocês têm um podcast. E aí, na época, a Carol já estava atrelando o podcast, eu apresentei o podcast das meninas para ele, e ele falou, cara, em Franca não tem isso. O que você pensa quando você atrela isso numa cidade pequena, mas ao mesmo tempo é uma cidade pequena, uma cidade sim machista, mas uma cidade que os movimentos culturais já vêm há algum tempo tentando ultrapassar a barreira do machismo na cidade? Eu penso um monte de coisa. Porque assim, eu venho de uma cidade extremamente grande, onde se a mulher ela não tem voz, ela vai na briga e ela ganha a voz dela no tapa, no murro mesmo, vai pra luta, né? E aqui eu sinto uma hipocrisia muito grande na cidade. É uma cidade que, por mais que defenda a família linda, maravilhosa, a mulher ali linda, bonita do lar, não é isso que acontece, sabe? Enfim, a população. Eu paro, gente, eu dou esse time porque eu tenho a minha
na minha boca, Não, mas uma voz assim, e eu solta. falo umas coisas assim que não deveria, né? É assim que a gente gosta. Então, eu acredito que Batatais ele tem muito potencial, não só para a mulher, não só para a atuação feminina dentro da cidade, mas para a atuação cultural, para a atuação de todos os podcasts, de todas as manifestações culturais. O que a gente não tem é, literalmente, pessoas que trabalhem de verdade para isso. Porque é muito fácil você pegar e dizer que apoia uma coisa, vai, tira uma foto, amanhã depois já era. Ai, mas aconteceu uma queda de árvore na Bahia. Ai, eu vou ajudar a queda de árvore na Bahia. Mas você viu de verdade a família que não tem a cesta básica na sua cidade? Tudo, o que eu vejo muito nessa cidade é que tudo gira em torno de quem me vê mais, tem mais. E, infelizmente, não é assim a realidade. Por isso que eu assim, não sei se essa é a mesma sensação, a sua mesma sensação, Carol, mas eu estou muito confortável à vontade dentro do Elas Pode falar aquilo que eu penso, trazer aquilo que eu gosto de trazer, mas infelizmente eu fico triste porque o nosso maior público não é o público batataense. A gente atinge muita gente fora de Batatais, muita gente nos procura, mas não faz parte da cidade. Eu acho que é exatamente isso que você falou. O que falta? Eu acredito que falta as pessoas tirarem um pouco essa venda dos olhos e parar de ver pelo olho do outro. Ver aquilo que você está sentindo, assiste aquilo que você quer assistir, não aquilo que o outro te propõe ou te força a assistir, porque vai ser um benefício para você e para ele midiático, sabe? A gente está numa cidade que, eu digo infelizmente, porque é uma cidade que quase tudo para acontecer que depende do poder público. Quase tudo. Aqui a gente tá à mercê do poder público querer fazer as coisas acontecer. Diferentemente de cidade, e isso é normal, é natural numa cidade do interior, eu não estou falando que é uma coisa exclusividade de Batatais. Mas como é que você vê, Carol, a representatividade da mulher através de políticas públicas? Eu digo políticas que olham de fato para a mulher. A gente teve um avanço muito grande, e a gente precisa reconhecer com a Capitão Cláudia, com a questão da defesa da mulher, a delegacia da mulher, por mais que ela é uma delegacia digital, a gente teve um avanço muito grande, mas a gente é uma das cidades, obviamente que eu não consigo dar a fonte disso, porque infelizmente corre em segredo de justiça, mas é uma das cidades que mais tem violência contra a mulher, seja ela física, seja ela sexual, e inclusive eu coloco nesse balaio todo a violência contra a criança. E aí isso vem de encontro com uma necessidade. Mas como é que você vê as políticas que atendem a mulher, que olham para a mulher? Porque não basta só defender a mulher. Você tem que fazer a mulher conseguir sair de casa. Sim. Como é que vocês veem, através do podcast, através da visão de vocês, essas políticas norteadas na nossa cidade? Eu acho, Michel, que alguns avanços, né, tiveram, como você disse, da delegacia que a Capitão Cláudia trouxe, que muito bom, se não tinha antes, agora a gente tem, pelo menos um meio a gente tem, mas eu acho que tem um déficit muito grande. Por quê? É pouco ainda. É pouco, porque eu vejo, por exemplo, eu vou citar o nome dela, a Gabi, né, que é suplente da vereadora Anabela, uma das únicas mulheres que tem projetos voltados para pessoas que realmente precisam. Porque não adianta a administração pública colocar pessoas lá e falar assim, olha, eu acho que fulana precisa disso, ciclana disso, beltrana disso. Não, você tem que escutar as pessoas. Por isso que eu cito a Gabi novamente. A Gabi é uma das pessoas que eu admiro muito, porque a Gabi, ela tem um projeto no Zaira onde ela ouve as mulheres, onde ela empodera as mulheres, onde ela traz para as mulheres possibilidades, e é o que a gente precisa. O poder público por si, eu acho que ele faz, mas não estou falando só nessa gestão, eu acho que de uma maneira geral, embora nessa gestão o Juninho tenha tentado trazer mais mulheres para as pastas, para ter uma representatividade maior, mas eu acho que ainda me soa mais como uma questão populista do que como uma outra, do que uma questão assim, de realmente vamos ver, vamos olhar para as mulheres. Então eu acho que é mais uma questão populista. Porque assim, o Juninho traz mulheres, mas traz como coadjuvante. Exatamente. Nenhuma, com exceção, obviamente a gente tem a Bruna, né, que é a chefe da pasta da saúde, uma pasta muito importante. Tem algumas outras. Mas sempre ficam, né? É sempre assim, sempre dentro do... A maioria é homem. A maioria é homem, e sempre dentro do consenso dele. Exatamente. É isso que eu tô querendo dizer. Tirando a Bruna, como você disse, que é uma pessoa também extremamente capaz, admiro muito o trabalho da Bruna, né?
Acho que ela tem feito um trabalho temos bacana a para a Paula saúde. também numa Sim, a gente tem, mas o que acontece? Eu vou falar o que eu vejo. Muitas mulheres, eu não vou citar para não gerar um desconforto depois na minha fala. Acho que muitas mulheres que estão até dentro de algumas pastas, elas são escondidas por outros homens, Sim. que às vezes ocupam cargos de diretor. E aí o que acontece? Essa pessoa tá ali, de repente, o cara que é um outro cara que é diretor, e eu não vou citar nome que novamente. deveria ser subalterno. Ele acaba querendo se destacar mais. Então a gente tem uma falha. É tudo culpa do Juninho? Não é tudo culpa do Juninho. Só que ele, como líder, se ele pensa em olhar mais para as mulheres, eu acho que ele deveria ouvir mais as mulheres, né? E não... Eu acho que começa ouvindo, então, vamos lá, as mulheres que estão no meu time, vamos ouvir vocês? E depois você parte para camadas sociais. Repito, a gente tem que partir de movimentos, a política ela é feita para o povo. E o povo que mais precisa são as pessoas que têm menos condições. E a gente não vê isso aqui em Batatais. Não, a política é para quem tem menos condições. A Ari falou uma coisa muito interessante. Para quem tem dinheiro não precisa de política pública. Sobre movimentos que aqui a gente não vê. E os únicos movimentos que existem em Batatais, a gente vê que vem da periferia, feito por mulheres ou por homens, igual você tem um trabalho muito bacana com podcast também, dentro das periferias, que querem ajudar realmente aquele pessoal, mas pessoas assim, que são engajadas dentro de uma luta social. São os únicos movimentos que eu vejo. A Anabela, por exemplo, que é uma mulher trans, pra mim foi uma surpresa quando ela foi eleita, porque Batatais é uma cidade preconceituosa. Exato. E a Anabela vem já quebrando muitos paradigmas. Só que a Anabela, ela vem abrindo a porteira. Exato. Né? A Anabela, ela acabou ficando presa dentro da Câmara, né? Então ela não consegue dar muita voz para as mulheres. Por quê? Embora a gente tenha outras mulheres que estejam na Câmara, as pautas que a gente precisa mais aqui em Batatais são pautas de esquerda, que a gente já tem uma cidade conservadora por si só. E a gente tem uma Câmara quase na sua totalidade direita. Tirando a Anabela, a gente até tem outros ali que, né, tem partidos de esquerda, mas que não exercem na sua totalidade. Então eu acho que todas essas deficiências que eu estou citando, desde a Câmara Municipal até dentro da Prefeitura, são complicadas. Repito, a gente tem mulheres excelentes na prefeitura, que estão em cargos de chefia. Só que assim, pessoal, vamos deixar essas mulheres brilharem? Esses homens que às vezes são subalternos, vamos deixar elas realmente tomarem decisão? Entende que é um problema muito estrutural, porque Sim. a gente vê homens ali dentro passando em cima delas que são chefe pelo simples fato, não, ou eu tô aqui mais tempo, ou eu sei mais, ou eu etc. Ou eu acho que eu sou homem. Exato. Só fazendo justiça, tem a Fernanda da assistência social também, sim. A Roselara do Fundo Social, e se eu esqueci mais alguém, não foi por intenção. Bom, e ainda dando continuidade, Ariane, a gente falou da administração municipal, de mulheres que exercem cargo de chefia, e a Carol explanou as dificuldades. Como é que você vê a Câmara Municipal? A gente sempre teve mulheres, e na verdade a gente tem que voltar no passado e não tão distante. A gente já teve mulheres fortes dentro da Câmara Municipal, a Maria das Graças, a Cida Moreira, que era uma mulher de esquerda, numa época mais difícil ainda. Hoje a gente consegue ainda, a esquerda ela consegue penetrar, mas enfim, como é que você vê essa representatividade? Ela é só números ou ela de fato é atuante? Hoje a gente tem 4 mulheres, se eu não me engano, né? Acho que isso, a Marcela. Não, a Marcela não está atuando, mas não está atuando. Quem está legislando agora, a Andresa, que é a presidente, a Anabela, a Cláudia e a Marilda. Isso. São 4 mulheres. Eu acredito que são só... Enfim. A Marcela voltando ao cargo, no lugar do Dr. Ricardo Médici, seriam 5. Sim. Como é que você vê essa participação feminina na casa que faz as leis, que ajuda o prefeito a governar? É pra eu falar a verdade ou é pra eu mentir? Não, é pra você falar exatamente o que você sente. Que eu acho assim, vocês falando, as pessoas que estão acompanhando podem também pensar igual, ou não. Eu acho que as pessoas se identificam. Tá, Michel, a política... Vejo assim hoje, a política da nossa cidade, ela é muito escondida. Ao mesmo tempo que você quer entregar muita coisa, que você pensa em fazer muita coisa, você faz aquilo que vai te beneficiar, sabe? As pessoas aqui, elas não têm essa liberdade de pegar e... Poxa, eu não concordo com isso aqui eu sou contra, e aí beleza... É contra. Aí na hora que abre uma coisa X, então eu sou contra, mas porém, enfim, entretanto, todavia, para não prejudicar o meu amigo ou não me prejudicar futuramente. É
hipocrisia. Eu acredito que se você realmente quer fazer política, se você realmente quer defender esse cargo, né, vamos dizer assim, onde todos nós, você, população, você é uma das pessoas que está ali, que paga o salário desses vereadores, eles estão ali para poder fiscalizar aquilo que a gente não consegue. Então, que nós façamos o nosso dever também de cidadão e vamos cobrar esse povo, sabe? Olha, mas o que está acontecendo? Mas por que você fez isso? Por que você não fez aquilo? Sem procuração alguma, eu vou defender o povo aqui. Eu vou defender o povo aqui, porque a partir do momento que a gente deposita um voto, a gente está atestando, fazendo um cheque em branco, falando, não, esse fulano pode falar por mim. Porque confio em você. Eu acredito. E aí, a gente tem uma máxima, e aí a gente tem que voltar na velha política de Batatais, que a partir do momento que você cobra um político eleito em Batatais, você passa a ser visto como inimigo. E aí as pessoas, muitas delas, ficam com medo de cobrar o seu representante. Muitas vezes até o cara que a pessoa votou, a mulher que a pessoa votou, com isso, porque assim, vocês trabalham com comunicação aqui, vocês de certa forma, vocês cobram as pessoas também. E pode ter certeza que tem pessoas que encaram vocês como inimigas. Então eu preciso defender o povo, porque não é tão fácil. Vamos cobrar o político. É assim, nós sabemos diretamente, acho que nunca vieram retaliações, né? Eu acredito que você é um dos maiores aí, campeão Eu gosto das meninas, vai no Michel. Não gosto então, vai no Michel. Eu acredito que o que falta a gente ter essa conversa e esse diálogo com o batataense sobre realmente o que é a política e qual que é essa funcionalidade da política. Mudar a mentalidade da população. A mentalidade, não só a mentalidade deles, para ver que o povo tem força, porque enquanto a gente colocar lá dentro, enquanto a gente só indicar e só apoiar as mesmas pessoas, depois não adianta pegar e bater palma para maluco, porque você colocou lá dentro também. E essa geração, eu sempre falo nas minhas aulas, quando eu tenho a oportunidade de falar com um jovem, essa geração, ela tá vindo, ela promete, porque tá vindo movimentos. A gente tem um exemplo da tirada da faixa na periferia, aqui em Batatais, o quanto a periferia se movimentou, se organizou e repudiou. Mas eu vou só fazer um adendo assim, aqui. Rapidinho, não quero te cortar, e desculpe já fazendo, só para não quebrar o raciocínio, a gente vem sentindo, então, uma população que agora o que você falou, ela tá sentindo que ela tem força. Só que ainda assim eu vejo que é um problema maior, porque quando a gente pensa numa população que não é atuante na política, eu lembro muito da fala da Consilva no nosso primeiro episódio, quando ela até respondeu a Cláudia, que ela disse assim: quando mulheres vão até mim ou até em algum lugar, em líderes de comunidade, batem na porta com fome, a gente vai atender isso. Então, pessoas que têm muitos problemas de necessidades básicas, elas não vão pensar em política. Porque elas precisam ter esses problemas sanados. E quando a gente pega a periferia e problemas como a Gabi tentou uma vez um projeto de lei, eu não vou falar muito porque eu não sei, em que mulheres precisavam de absorvente porque elas não tinham condições, essas mulheres não vão conseguir, não passou. E é uma vergonha para a Câmara de Vereadores. Exatamente. Essas mulheres não vão conseguir pensar como os homens. Por quê? Há coisas urgentes. E quando eu penso nisso, e eu fico até um pouco revoltada, é onde a política deveria atuar, onde a administração pública deveria atuar, onde a Câmara de Vereadores deveria atuar. Para quê? Para que essas pessoas consigam suprir suas necessidades básicas e serem atuantes na política. E aí, isso não é um problema só de Batatais, é um problema nacional que a gente tem. Aí eu te falo, por que não resolver esses problemas? A gente quer pessoas menos pensantes? Mas não seria... A gente quer pessoas que não sejam engajadas na política? Mas aí, quanto mais pessoas engajadas na política, mais difícil a minha reeleição. Exatamente. Isso que a gente tem um problema muito grande, eu falo de atuação política. Então não é estrutural, é proposital. Sim, não, mas eu falo estrutural no sentido de que isso é feito há muito tempo. A gente não sana. Sim. Igual eu penso assim, quem fica atuando em política? Geralmente, quem fica militando na internet, seja de esquerda, de direita, enfim, são pessoas que têm a vida, entre aspas, basicamente já resolvida, que não precisa correr para dar comida pro filho, que não precisa ajudar o pai ou a mãe, que tá tranquila, então pode ficar. Os acadêmicos têm, eu sou acadêmica e eu falo, os acadêmicos têm falha nisso, porque às vezes eles militam entre eles precisariam militar com pessoas que realmente precisam ouvir, e isso precisa ser quebrado, a gente precisa quebrar, por isso que a gente precisa de pessoas, e eu volto a falar de novo da Gabi,
que é uma pessoa que faz projetos para a comunidade, a gente precisa de outras que venham para fazer projetos para a comunidade que precisa. Porque não adianta eu ir lá no centro e tentar, não estou falando que tem pessoas no centro que têm todas as condições, a gente sabe que tem exceções, mas só um exemplo. Ir lá no centro, em bairros nobres da cidade, tentar resolver o problema daquele pessoal. Por quê? De modo geral, aquele pessoal já tem os seus problemas resolvidos. Sim. Porque eles já têm dinheiro, eles podem se preocupar em falar assim, ó, eu acho que o Bolsonaro é legal ou eu acho que o Lula é legal? Entende? Agora quando você vai eles não têm uma necessidade de uma atuação política forte ali. Porque quando você vai num lugar onde a pessoa, ela não tem o que comer amanhã, ela precisa arrumar um serviço. Você vai perguntar de Bolsonaro, ela fala, meu amigo, meu amor, eu preciso fazer outras coisas, eu preciso pensar em outra coisa, eu não posso... Você entende? Então é um problema muito grave. E quando a gente pensa nas mulheres e das periferias, isso agrava. Por quê? A gente tem muitas mães solos que tem seus filhos ali. Que tem que trabalhar. Eu lembro da Gabi falando que... A creche não atende, a creche não atende, às vezes não tem vaga, essa mãe precisa trabalhar, essa mãe precisa dar conta de uma estrutura inteira que a própria sociedade patriarcal criou e não dá assistência a ela, e ela fica ali sozinha. E aí é bem complicado, sabe, Michel? Igual a gente pensa, eu lembro uma vez a Gabi falando que quando eles faziam um projeto ali no Zaire, eles precisavam do quê? De alguém que cuidasse das crianças para que as mães pudessem participar. Porque você não consegue fazer as coisas com o filho correndo pra lá e pra cá, enfim. E essa carga fica maior nas mulheres. Então o problema se agrava ainda mais. Ô Ari, com essa fala da Carol, a gente percebe que a ação é mais necessária aonde mais precisa e ponto. E é simples, né? 1 mais 1, não tem muito segredo. Não tem. Além de não ter muito segredo, é necessário que essa ação ela seja feita literalmente com vontade de mudança. E de fato, né? De fato. Não que só para não sair da que legal, vamos sair... É exatamente isso. Você falou exatamente o que eu ia falar. E assim, a Carol, desculpa, mas assim, só pra gente não ir perdendo a linha de raciocínio, a Carol falou da Gabi lá do Zara, do Zara. O pessoal levou, a administração levou traves lá na quadra, mas a Gabi falou assim, Michel, chegaram, colocaram a trave, fizeram a foto e foram embora. Se não chumbar a trave, as pessoas cai. Em drogadição vão levar embora. E depois pode cair também, um monte de coisa pode acontecer. Então, assim, é disso que a gente está falando, né? É isso que a gente está falando. Chegar, cara, você precisa da trave ou você precisa da tampa do esgoto no lugar? Michel, o período que eu mais consegui acompanhar a rede social na nossa cidade foi no período da pandemia. E eu acompanhei muito dos que hoje são aí considerados influencers e tal da internet. E a quantidade de coisas que foi entregues para algumas famílias, enfim, que estavam passando por necessidade. E não vamos citar aqui, mas pessoas de dentro da própria comunidade, mulheres que participaram aí na primeira fala com a gente, no primeiro episódio do Elas Pode, que fez 1000 vezes mais e não apareceu uma foto. Sim. Eles não se preocupam com foto. Não é necessário Quem a foto. Ajuda de verdade, né? Não precisa de foto. É bem aquela. Sabe que se você bater na casa, por exemplo, como a Con sempre falou assim, gente, na hora da fome, não é um sorriso de mas acorde feliz, acorde alegre, com passarinhos verdes na sua janela. Exato. Eu não quero ver passarinho verde. Meu filho está com fome, eu preciso dar alguma coisa para ele comer. Aí vai na casa da pessoa que é mais abastada, que tem mais dinheirinho, bate e fala assim, oi, você pode me ajudar? Eu estou com fome. Ué, mas você não tem um trabalho? Mas não é... Você julga primeiro ao invés de ver. Vai lá na casa da... Olha, eu tô... Opa, peraí. É sempre assim, quem sempre tem menos condições tem uma atuação muito maior, muito mais efetiva na hora de colaborar, de corroborar ali com o coletivo. Seja ele qual instância for, se for a mãe solo, se for a pessoa que tem alguma necessidade especial, quem vai se mobilizar é a pessoa que tem menos condição, porque sabe onde o calo aperta. Exatamente o que a Carol falou assim, eu não tenho tempo de pensar em Lula ou em Bolsonaro, eu quero pensar o que eu vou comer amanhã. Exato. Porque depende dessa política pública, ela precisa acontecer, né? Exatamente. E quando se pensa, Carol, na importância da imprensa nisso? Porque a imprensa precisa falar. Porque se a gente vive numa cidade em que a imprensa se cala, ou que ela só fala o que o poder público ou seus comandantes querem que chegue na população, fica também complicado, né? A gente tem a internet, tá? Mas a gente tem que lembrar que mesmo aqui em Batatais, o acesso à internet não é de todo mundo.
mesmo em Batatais. E tem muita gente que acompanha pelo rádio, pela TV local, pelo jornal impresso. Como é que você vê a participação da imprensa nesse movimento, dando voz para quem mais precisa, ajudando as mulheres? Aí você está querendo... Não, a gente precisa falar. Eu vou falar, assim, eu sempre fui uma crítica à imprensa, né? Eu acho que existem imprensas muito boas, a imprensa ela é fundamental em qualquer cidade, em qualquer estado, em qualquer questão política. A imprensa ela é fundamental, o trabalho da imprensa é fundamental. Porém, quando a gente fala de cidade pequena, me preocupa muito quando a gente vê uma imprensa toda, e eu vou falar comprada, entre aspas, pela administração. E eu não estou falando, viu, antes que vocês deturpem o que eu estou falando, que aconteça aqui. Eu estou falando de maneira geral o que acontece em várias cidades do interior. Quando essa imprensa, ela só fala o que a administração quer que seja falado. Ela só toca em pontos que a administração acha legal. E quando isso acontece, ao contrário, há uma... Você está manipulando a notícia. Há uma chuva de retaliação em cima da outra pessoa. Isso me preocupa por quê? Porque um jeito de você calar a imprensa em cidades pequenas acontece nas grandes? Claro que sim. Só que nas cidades pequenas de forma maior. Ecoa mais. Ecoa mais. Quando você começa a tirar os patrocínios, né? Você começa a reverberar que tal imprensa não presta ou que tal imprensa não é legal porque ela não é a favor da administração, ou ela é de esquerda, ou ela é X, ou ela é Y. E aí você reverbera dentro de um comércio local para que essa imprensa não tenha patrocínio. É uma forma de você calar, porque acho que todo mundo... Ela não vai conseguir sobreviver e ela vai precisar de outros serviços, automaticamente esse papel principal de jornalista e imprensa vai ser secundário. Então isso me preocupa muito dentro da imprensa, de uma forma geral, mais nas cidades pequenas, né? Aqui em Batatais eu acho que falta muito para dar voz às mulheres. O podcast ele vem como uma proposta a isso, né? De poder dar voz às mulheres. Eu não me sinto, como eu disse, representada por nenhum veículo, né? Acho que tem veículos muito bons, com profissionais muito bons, mas eu estou falando na questão de mulheres, de dar voz às mulheres, né? Eu acho que precisa, o podcast ele vem como uma alternativa a isso, né? Não que as outras não possam fazer isso, devem, né? A gente precisa de mais lugares que deem essa voz às mulheres. Mas isso é uma preocupação minha. Eu vejo você, né? A gente tá junto há muito tempo e eu vejo você sendo retalhado de várias formas por poder mostrar um lado da população, um lado de esquerda, um lado que precisa ser melhorado. Isso me preocupa. Me preocupa porque eu já vi várias formas de tentarem te silenciar. E eu sei que há formas que pegam mais na gente, porque a gente precisa sobreviver, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa etc e tal, senão a gente cai naquele consenso que eu falei. Então a imprensa, de forma geral, além dela ter um papel importante, eu acho que é preciso quem trabalha dentro da imprensa sempre pensar até onde vale. Uma vez a Ari falou uma coisa assim pra mim, quando fizeram uma proposta pra ela, que eu não vou falar qual proposta, né, pra não expor, ela falou assim, Carol, eu até tava precisando de dinheiro, até tava precisando ir, mas eu acho que vai fugir dos meus ideais, então eu acho que eu vou preferir ficar do jeito que tá. E eu acho assim, eu sei que todo mundo às vezes não faz isso, e nem tô falando para as pessoas fazerem, mas eu acho que falta um pouco, né? Eu acho que a imprensa às vezes ela ficou muito acostumada em Batatais, tipo assim, tem a licitação da prefeitura, eu vou lá, vou ganhar X por mês, então tá bom. Não cobro, porque eu não vou criar problema com quem tá me pagando. Eu acho que tem essa problemática. A gente vê alguns veículos aqui de Batatais que tentam sair um pouco disso, ou que tentam bater um pouco mais, mas acaba sempre ficando dentro desse cerco. Isso quem perde é a população. Ari, você, querendo ou não sei se é contra a vontade ou com a sua vontade, hoje é integrante da imprensa, né? A gente precisa começar a reconhecer os veículos da internet, porque por muitas vezes tem feito um trabalho importante. Independente se a gente concorda ou não, eu acho que todo trabalho, ele é um trabalho importante, chegando quando começa a fazer receitinha, não tô brincando, receita é legal também. A gente pode falar então que a liberdade de imprensa, ela vai até aonde vai o interesse do dono do veículo, ou de quem está à frente ao veículo, ou a liberdade de imprensa, ela é uma utopia, ela nunca vai existir? Olha, é meio confuso isso, eu acho que dá para ligar as duas falas, né? Então, eu senti isso de verdade quando nós fomos fazer aí a Festa do Leite, né? Que não reconhecem esse tipo de imprensa como uma imprensa realmente ativa, né, que pode trazer e pode fazer
a pessoa, a comunidade pensar. É exatamente o que a Carol falou. Assim, não querem a massa pensante, porque se a massa pensar, quem está aqui não estaria mais. Esse tipo de imprensa não é interessante. Não é interessante. E incomoda. E é necessário que a gente paute. Gente, olha, é isso. A minha imprensa vai falar isso, beleza? Juninho, ó, maravilha, tá bacana. Turma, tá legal, ó, mas aqui tá uma bosta, hein? Vamos olhar ali, que ali tá uma merda, tá ruim. Mas tá ruim por quê? Ué, mas vocês não estão ali em cima para ver? O que tá ruim? Vocês estão vivendo? Sabe? Eu acredito que é necessário. Precisa ter gente dentro da Câmara que aprenda a olhar com esses olhos, sabe? Não tem força, não ganha força, mas a mulher não ganha força. Aí você tem hoje a Andressa como presidente da Câmara. Andressa, todo meu respeito a você, todo meu respeito a todos os vereadores da casa, mas eu sinto que isso é mais um confete que foi jogado, porque eu não sinto que você tem a voz que você merecia ter. Ou que você talvez gostaria de ter. E não necessariamente seria culpa dela. Sim, não é culpa. É exatamente isso que eu estou falando. A situação não deixa que ela avance. E nós precisamos ultrapassar essa barreira. Eu vou falar assim, eu estou há 4 anos na cidade. E eu sempre estive envolvida em ações, em questões políticas, principalmente por questão identitária, né? Porque eu tenho as minhas coisas, enfim, porque eu sou uma mulher preta, minha mãe nunca foi rica, meu pai nunca foi rico, então tudo pra mim sempre foi mais difícil. O que eu sempre ouvi da minha mãe foi: Ariane, você tem que ser boa 2 vezes. Não basta ser só boa. Não basta ser só boa, você tem que ser boa 2 vezes porque você é preta, filha. Até eu entender, tipo, porra, você é preta, fia, até lacrimeja os olhos, né? E é isso que nós precisamos sentar, conversar com as crianças, a gente precisa desenvolver essa política, vamos quebrar barreiras, vamos nos ouvir e nos fazer ouvir. Não adianta pegar e manipular uma massa para que seja boa para mim, só que vai ser boa para mim e o meu amiguinho depois, porque eu vou precisar do meu amiguinho lá na frente, sabe? Nesses 4 anos de Batatais, eu preciso dizer assim que quando eu fui a primeira vez que eu tive contato com o prefeito, o atual prefeito, foi através de um convite que o Luciano Dami me fez para eu ir, né, pra gente conversar sobre a questão cultural da cidade. E eu fui, cara. Tô lá ouvindo, eu fiquei assim, cara, um moleque, né? Porque comparado à minha idade, ele é um moleque. O Juninho é mais jovem que eu. Muito jovem, assim, não moleque de molequice, não Juninho. Não é muito, não. Eu acho que o Juninho é mais velho que eu, não é? O Juninho deve ser 1 ou 2 anos mais novo que eu. Deve estar já nos 40. Mais novo eu vou pra 42, ele deve fazer 40. 40? Então a gente tá aí, ó, estamos quase juntos. Também no Abiba é muito. Quando ele começou a falar, eu fiquei encantada, porque ele mostrou, ele deu vertentes e aberturas de diálogo que são necessárias para a gente construir uma comunidade rica, sabe? Rica que eu falo é rica de amor, rica de cultura, rica de possibilidades. Ele chegou, sabe, que não é o dinheiro, ao poder com esse discurso igualitário, inclusivo, sim. E hoje, eu olho assim, é que a política ela não se faz sozinha, né? Ele está lá em cima, mas tem muita gente ali, às vezes nem chega até ele, ou às vezes chega, mas chega talvez não da maneira que deveria chegar. Eu vejo ele tenta de várias possibilidades, mas nesse mesmo tentar dele aí, tem uma galera que dá umas bolas fora e ao invés de engrossar o caldo azeda. Mas eu acho assim, que se é que eu posso falar que é o grande erro do Juninho, é que a estrutura que ele manteve, ou seja, os principais cargos, ou que costuma dizer primeiro escalão, é a mesma coisa do Zé Luiz Romagnoli. Eu acho que só trocou de pessoas de lugar. O alicerce é o mesmo alicerce. Se me permite falar, eu acho que também um dos grandes erros do Juninho é não ter muito jogo de cintura com questões de críticas. Eu acho assim, pelo cargo que ele exerce, por estar na administração, eu sinto assim que quando vai alguma crítica, acho que o Juninho tem muitos pontos positivos. Bacana. Ele acertou, tá acertando ele acertou bastante. Em muitas coisas e que bom. É o que esperávamos. É o que nós dele. esperamos. Só que ele tem algumas coisas muito. que precisam ser revistas. E eu sinto que quando essas críticas chegam até ele, vem uma metralhada de pessoas, sabe? Se parece que tá caindo, parece que as pessoas... primeiro vem um punhado de gente na frente dele pra isso, mas é o que eu falo assim, às vezes não é nem ele, é a turma que tá ali mas eu vou te falar uma coisa, que vai, não é? Ele fica, igual, por exemplo, eu vou dar um exemplo,
e o Michel depois que eu resolva com ele. O Juninho compartilhava tudo que o Michel colocava no Eu aos 40. Foi o Michel fazer algumas críticas à administração, o Juninho parou de compartilhar. Tipo, ignorou como se não existisse mais o Eu aos 40. Esse tipo de ranço, eu acho que político não deveria ter, porque se ele exerce determinado cargo... Não, isso aí foi utilidade. Pra mim não é nem ranço. E aí eu vou entrando, porque o Michel sabe, né? Eu não posso ficar falando muito, porque eu sou um pouco mais grosseira pra falar. Mas não é porque eu sou grossa, é que eu pontuo as coisas. Eu acho que essa falta de lidar com críticas, os políticos precisam aprender. Porque se você se coloca à disposição de uma população, você não vai receber só elogios. E outra, é o que eu sempre falo, Ari, ninguém tá aqui me batendo palma, eu não tô vendo nenhum público batendo palma porque tá concordando comigo, porque eu tô fazendo meu trabalho bem. Então, a gente não tem que ficar batendo palma para prefeito, para vereador, porque eles estão ganhando para isso, é o trabalho deles. Sim, é obrigação, né? É o trabalho deles. Aqui em Batatais tem uma coisa assim, Juninho asfaltou a rua, parabéns, parabéns, parabéns. Se o Zé Luiz não fez, erro do Zé Luiz. E mérito do Juninho, mas é obrigação dele. Não, mérito não, é obrigação de ter feito. É porque nós precisamos entender que todo mundo tá lá, beleza, tá lindo, tá maravilhoso, mas o trabalho é pra nós. Sim. Nós somos a última ponta, a ponta que coloca lá dentro, mas é a ponta que... E aquela galera, e é a galera que não recebe. Como o Zé Luiz fazia muito isso, enviado de Deus, que teve uma missão que Deus jogou a missão pra governar. Ok, mas não é pago. Mas que seja até o enviado de Deus, ou a pessoa que é o enviado de Deus, que é o enviado das deusas, enfim. Lembra que vocês trabalham para o povo. Aprende a ouvir crítica. Aprende a entender, às vezes não é só uma pessoa que fala, porque a maioria de vocês, acho que vocês, né? Vamos raciocinar um pouquinho aqui, vou falar olhando para você. Mentira, bora lá. A galera que bate palma pra você agora te dá um pontapé, te dá uma facada nas costas atrás, que te puxa o tapete. Aprende, porque assim, eu aprendi na vida desse jeito, tá? Olha, o seu A tá ruim, faz de novo. O seu A tá ruim, faz de novo. O A tá ruim, faz de novo. Eu fiquei uma noite inteira fazendo A para ter o A mais lindo da minha sala de aula. Eu tinha o A mais lindo da sala de aula. Ficou perfeito, mas se eu não tivesse ouvido aquela pessoa, né, que considerada chata, que o seu A tá ruim, eu não teria melhorado. Então, aprende a ouvir, né? Lógico que a imprensa, ela tem que trazer ali as suas pontuações, ela tem que criticar, tem que trazer ali o dela, poxa. Tem que trazer o seu tempero, é o papel né? dela. Tem que temperar. Como que a gente vai chamar a população para ver? Exato. Sabe? Tem que fazer isso, tem que jogar o tempero, mas a gente só tá apontando para você, tipo, tá ajeitando a bola para você chegar lá e fazer o pênalti. Exato. Segue o bonde. Tá ruim. Ô, Michel, o que tá ruim aí? O que a gente pode fazer? O que você acha? Qual que é a possibilidade? Qual que é a alternativa? Vamos fazer por aqui. Chama fulano de tal, tenta fazer por aqui. A gente tá aqui para ajudar. Eu ia meter um palavrão agora. Não, e é assim que se constrói uma sociedade, e essa é uma das vertentes da política. Não, e eu assim, ninguém tá complementando vocês antes de você fazer seu encerramento, enfim. Não, já tá mandando eu encerrar. É ela que tá mandando aqui agora. Mulherada, gata. Tá vendo? A última voz é sua, sim, amor. Eu sempre lembro que às vezes me revolta um pouco ver políticos achando ruim de críticas. Eles podem simplesmente falar: olha, Michel, você fez uma crítica pra mim? Não é bem assim, vamos conversar, vou te explicar. Ah, tá, então é isso, né? Faz aquele bate-papo. Se a gente pegar a Dilma Rousseff foi massacrada todo o período em que ela esteve na presidente, e ela não fez nada. Ela aguentou, ela respondeu, ela é até hoje, né? Ela teve até um impeachment que a gente sabe que foi mais um golpe, mas enfim, não vou entrar no mérito. E aí eu penso assim, ela por ser mulher, a primeira presidente do Brasil, o cargo dela, né, que nem se compara de um prefeito, e tudo que a Dilma Rousseff aguentou é o que eu vejo as mulheres aguentando desde que o mundo é mundo. Aguentando de tudo, ficando caladas, respondendo, não podendo levantar voz. E se elas tomam alguma atitude, impeachment nelas, né? Eu tô fazendo uma metáfora meio doida aqui, mas só para poder trazer esse assunto da política. Então eu acho que
A gente precisa de políticos, e eu não tô falando agora só de Batatais, mas que, poxa, gente, aceitem críticas. Senão não se candidate. Não vai lá pra não aceitar críticas. Mas pode. ninguém tá criticando. Olha, essa pessoa não presta. Não é isso. Tá falando, olha, tal serviço podia ser feito de tal. Por que mas tal não é só político, não. Eu acredito que a grande massa mais rica da cidade não aguenta uma crítica, não. Eles podem falar tudo o que eles quiserem, porque aí a própria cúpula já vai lá e fala assim, opa, vamos passar um pano aqui. Até aqui que fez nada não, ó, vira a página. Aqui você cobra política e faz bico. Não tem que fazer, gente. Dicas da Ariane. Não, você não é criancinha mais. A criança a gente pega na mão várias vezes e vai, olha, vem, volta, ensina de novo. Ruim de criança fazer bico. Não é assim, amor. Recebeu crítica, vai lá, pesquisa, vê se aquela crítica realmente, putz, tô fazendo merda mesmo, deixa eu arrumar. Se achar que não tá, se achar beleza. Que tá responde, se não achar, não pega ruim. Mas responde de verdade, não responde só pra fazer bonito pro povo. E não responde querendo descredibilizar quem critica. Trabalho das outras, exatamente. Não descredibilize também, exatamente. Meninas, obrigado, que bate-papo gostoso, bate-papo que era pra ser meia hora, já tá quase uma hora, mas que bom, é gostoso, eu acho que é legal a gente falar dessas pautas e levar isso pro público, porque eu tenho certeza que a galera se identifica. Eu pode também. Pode discordar, mas identifica. Pode discordar. E assim, só pra que aí a Carol a gente já dá tchau, eu quero deixar aqui um ponto bem bacana, que se tratando de mulher, a Adriele Liderali, ela tá abrindo aí agora uma casa, que é a Casa Beija-Flor, uma casa de artes, é uma coisa muito bacana. A S3 vai fazer parte dessa casa também. Então, para você ver, mais uma vez, como a força da mulher, ela inicia grandes projetos de acolhimento, de educação, de tudo. Então, a gente precisa, sim, batataenses, vamos olhar um pouco, porque aqui Batataense tem aquele costume, né? O prédio mais bonito é onde vou pôr o meu filho, mas o prédio mais bonito é o mais vazio. Exato. Né? Não tem aquele conteúdo. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque tudo que a mulher põe a mão, tudo que ela toma à frente é impressionante, parece um milagre. O negócio acontece bonito, né? É isso. E você aproveita depois, você faz aquelas tirinhas. Eu queria saber por que já que o veículo da imprensa ele foi convidado todo para estar no lançamento aí de um certo evento que vai ter na cidade aí, que eu já sabia porque eu faço parte do Contour, por que o Elas Pode não estava? Não chamaram? Não. Além do Elas Pode, não, Elas Pode, ó. Eu vou chamar o Bruno aqui, o Bruno é a parte de comunicação, Bruno. Além do Elas Pode não estar, Michel, quem tira o homem de casa é a mulher, tá? Só para constar. Se a mulher fala assim, ó, eu vou pra festa com o meu filho, eu vou pra fazenda com o meu filho. Bruno, vou te marcar depois. Eu vou fazer o corte só pra ele. Carol, obrigado. Se você quiser convidar, falar o dia que é o podcast de vocês, pedir pro pessoal acompanhar a rede social, fica à vontade. Obrigado pela presença. Obrigada, Michel. Obrigada a todo mundo. Instagram, @_elaspod. A gente vai reprisar no nosso Insta, né? Então, essa semana não vai ter episódio, porque a gente vai reprisar no sábado, que sempre são os nossos episódios. E é isso, mulherada. Vamos sempre ficar unidas, vamos nos unir e derrubar o patriarcado, né? O que eu sempre falo. É isso. Exatamente. Um beijo. Gente, abraço a vocês, obrigado pelo carinho da companhia. Semana que vem tem mais. Eu tô tentando voltar com o itinerante. Calma, que eu tô ainda me recuperando do carnaval, tá bom? Agradecer a nossa equipe, o João Paulo, o Pedro Henrique, o Cezinha, também o Cristiano Santos, a Priscilinha Lança. Obrigado, viu, gente? Agradecer as empresas que ainda nos apoiam. Se você tem uma empresa e quiser passar por aqui, pode confiar que o trabalho é feito com muito amor, dedicação, muita seriedade e muita responsabilidade. Abraço a todos, tudo de bom, até semana que vem. Tchau! Valeu, turma!